Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto bem delicado. Com a volta às aulas, principalmente, muitos pais ficam preocupados por motivo do bullying, né? Então, o nosso assunto no dia de hoje é esse, com Andréa Escalon, psicóloga. Tudo bem contigo, Andréa? Tudo bem. Tudo certo? Então tá bom. Obrigada pelo convite, por estar aqui participando do programa. Eu que agradeço. Então hoje nós vamos falar sobre o bullying. Você já há mais de 20 anos na profissão, já deve ter recebido mães ou crianças com muitas reclamações a respeito do bullying. E você fez um trabalho também bem diferenciado há pouco tempo. Fala um pouquinho a respeito. Sim, a problemática do bullying, ela ganhou um nome há poucos anos, né? Há alguns anos, na década de 80, alguns pesquisadores europeus resolveram dar nomes a algumas condutas de jovens, de adolescentes, mas é um fenômeno muito antigo e produto de relações desiguais, independente do contexto. O bullying, ele é caracterizado por um conjunto de violências que acontece dentro do contexto escolar, assim como o mobbing é um nome que descreve a violência no contexto do trabalho organizacional. Então, o que acontece é que sempre existiu esse problema, mas ele tem um nome há muito pouco tempo. A gente só não sabia o nome. A gente não sabia o nome. Agora, existe um nome e muitas vezes ele é banalizado. Como, por exemplo, na minha época isso não existia, né? Na minha época não tinha esse papo de as pessoas sofrerem, se isolarem por causa de brincadeiras, por causa de piadas, em decorrência de apelidos. A gente seguia e pronto. Será que seguia mesmo? É essa a questão. Será que a gente seguia em frente mesmo? Ou a gente colocava isso, né? Lá na cabecinha, ia para casa, a hora que você deita, a hora que você está sozinho, você fica pensando em tudo? O que a gente percebe aqui na clínica e também nesse trabalho que foi executado nas escolas em 2019, um trabalho de mobilização, de sensibilização, que é realmente um dos trabalhos importantes para a prevenção do bullying. São atividades continuadas pelos professores, mobilizações, isso é fundamental, né? Então, dentro desse contexto escolar, eu recebi muito feedback de coordenadores, de alunos, onde quando você fala abertamente, você abre um canal de diálogo sobre o problema, a respeito da temática, as pessoas se sentem mais seguras para buscar ajuda. Então, abrir um canal de diálogo onde não haja cariações. Por exemplo, o que acontece muito é a expulsão, uma penalização que não é educativa. O aluno vai ficar em casa 2 dias porque foi descoberto que ele cometeu uma conduta violenta contra um colega, por exemplo, ridicularizou, deu um apelido pejorativo. Que tipo de reflexão ele vai ter, né? Isso não tem sido a gente não tem tido boas respostas com esse tipo de advertência. E é muito comum que isso aconteça, né? As violências, elas têm nome: violência física, violência sexual, psicológica, moral, né? E assim vai. Material, verbal. A verbal é muito comum no bullying. Então, o bullying é esse conjunto de violências. Existe um critério para você compreender, que ele acontece de forma repetitiva. Então, se um aluno ele sofre uma violência isolada, é uma violência. A característica é que ele é repetitivo, então isso traz danos muito mais graves, porque quando você intervém ali logo inicialmente e você consegue minimizar o impacto,
né? Psicológico e até acadêmico, porque a evasão escolar é muito comum. Eu peguei um caso há uns anos de uma criança que ela desencadeou um transtorno da comunicação, que é o mutismo seletivo. Ficaram, inclusive, cogitando que ela poderia ser autista, né? Porque uma das características, um dos comprometimentos nas habilidades do autista é a habilidade na comunicação da linguagem. E ela não tinha um histórico anterior, apesar de ser tímida. Essa questão, ela tímida, ela era a vítima perfeita, porque o bullying, o valentão, os valentões, eles escolhem, eles são sagazes. Escolhem as vítimas. Escolhem a vítima perfeita. Ai. Então, uma das consequências é o desempenho escolar, a redução no desempenho, a evasão escolar, a fobia escolar, quando acontece lá dentro, né? Porque isso também, o bullying, ele não é restrito ao ambiente escolar, também social, quando em ele casa é repetitivo, também. Familiar, intrafamiliar. Nossa, acho que na família acho que é pior ainda. Não, complicado se acontece na família, depois ele vai para o colégio, vai para a escola e acontece lá também a mesma situação. O que ele vai pensar? Mas é por aí, a dinâmica da violência. Então é esse o problema, eu tenho isso. A dinâmica da violência, ela é cíclica. Então, um agressor, ele reproduz aquele comportamento. Ela é o ciclo da violência, né? Inclusive do silêncio também, do medo, né? Ele é cíclico. A questão, vamos falar um pouco do autoconceito. Eu gosto de falar do autoconceito para a gente compreender o desenvolvimento da criança e do adulto, quando ele chega na fase adulta. O autoconceito, ele é de fora para dentro, ele é exógeno. A gente vai desenvolvendo um conceito de nós a partir do que o outro nos aponta. Principalmente pessoas que a gente convive diariamente, que a gente estão ali para nos proteger, para nos ensinar, professores, pais, tios, pessoas da nossa convivência. Então, quando ele diz, deixa ela ali, ela é fraquinha, ela não é capaz, não dá conta. Ô, seu burro, né? Você não faz as coisas direito. Então, é muito importante que a gente compreenda que dentro de casa a gente está estimulando ou ensinando a cultura da paz, do bem, da tolerância, da boa convivência, por intermédio das nossas ações. E as palavras têm peso. E as palavras. Tem que cuidar muito com o que falam, né? As palavras têm um peso muito grande na vida das pessoas. Isso complica muito, né? Então, se acontece em casa e acontece fora uma situação, você está na escola é uma situação que, quando eu era pequena ainda, né, a gente ouvia muito. Você está estudando para quê? Para burro? Não é? Para que você vai para a escola? Fica dentro de casa. Vai trabalhar na roça. Você não vai aprender nada nunca mesmo. Você é um zero à esquerda? E daí? Como que fica uma pessoa assim, uma criança, por exemplo, um adolescente? Como que ele vai crescer? Com que pensamento? Os pensamentos desta criança, no caso, não é? Isso aí. Cada um de nós temos a nossa subjetividade, somos únicos e a gente vai elaborar isso de acordo com a nossa capacidade de superação, que é a resiliência. Né? A gente tem uma estrutura psíquica, a gente desenvolve a nossa personalidade ao longo do desenvolvimento e por que hoje eu sou bem sucedido e o outro hoje não tá ali, né? É uma pessoa cheia de problemas emocionais, psicológicos, financeiros e não venceu na vida, digamos assim, que usam esse termo. Cada um tem a sua, não que isso seja determinante. E que isso pode acontecer na família, né? Isso. Exatamente. Então, o bullying, ele nada mais é do que a violência. E uma outra questão que choca muito é a máscara, né? A questão da máscara que desde os primórdios lá ela é usada como pano de fundo, a brincadeira.
né? Isso desencoraja as vítimas, às vezes, de dizer, eu não estou contente com isso não é brincadeira para mim. Ah, mas então não pode nem brincar mais? Claro que sim, brincadeira é divertida, é saudável, né? Descontrai, quebra o gelo, mas a gente precisa entender o que realmente é brincadeira, porque brincadeira é quando todo mundo se diverte, né? Qual que é o contexto, né, do conteúdo dessa brincadeira? Quando a gente tem assim, sente que... Aquela brincadeira que tem um fundo de verdade? Procura aquela colocar. brincadeira que tem uma conotação, que tem um requinte de crueldade por trás dela, ou tem segundas intenções, né, na brincadeira, que é de promover alguma chacota, alguma humilhação, que vem mascarada como brincadeira, né? Isso é muito comum quando a gente sistematiza, investiga o fenômeno do bullying. Tá descrito isso, porque aí o pessoal fala, pô, nem sabe brincar, né? Ah, era brincadeira. Aí a vítima fala, e agora? O que eu faço? Então, é muito importante o espectador, porque a gente fala de quais são os personagens, né, desse contexto. Então, a gente tem a vítima, a gente tem o agressor e também os espectadores, que são aqueles que assistem e às vezes dão risada. Que assistem, que aplaudem. Aplaudem. Não é consciente. Então, assim, aqui, qual um dos nossos objetivos? É levantar reflexão e buscar o que podemos fazer para compreender que a dor do outro importa sim. Porque nós, às vezes, temos condutas que às vezes a gente demora um pouco para falar, pô, isso não é legal. Mas isso acontece. O problema é quando você não tem a capacidade de autorreflexão, de autocrítica, de voltar atrás e dizer, pô, não foi legal, me desculpa, né? Não vou brincar assim, porque desculpa também é visto como uma fraqueza. Olha como é que são, né, as dinâmicas. Por que pedir desculpa é fraqueza? Trabalhar normas de convivência, para uma boa, valores pessoais, autonomia, que é a capacidade de cada um tomar as próprias decisões, fazer as escolhas, a responsabilização, de como cada um se responsabiliza pela conduta, pelo ato, pelas consequências do que escolhe, do que faz. Essas temáticas são fundamentais para que a gente veja qualquer tipo de mudança nesse cenário. E tem que ser continuado, não adianta você promover lá na escola ou em outros espaços uma situação isolada. Eles precisam, os jovens, as crianças, precisam de reflexões continuadas, de prática, de dinâmicas, onde eles vão estimular muito mais a prática da tolerância, da paz, da boa convivência, do que ficar descrevendo o que é a violência em si. Porque para combater o mal, a gente combate com o bem. Eu falo, a cultura da paz, né? Qual é o oposto da paz? É a guerra. Então a gente fica nessa dualidade aí para pensar sobre isso. É a criança que tem a deficiência física e ela sabe, às vezes está esperando o momento certo para fazer a cirurgia, né? Então ela sabe, os pais sabem e sofre tanto bullying na escola por esse motivo. E daí, como que fica? É um bullying que fazem, é de uma verdade, mas que não precisava ser feito, no caso. Claro, sim. Isso é respeito, né? Essa claro, respeito. Isso nós tratamos muito nessas dinâmicas de prevenção ao bullying. Trabalhar o respeito. E como? Levantando também as questões relacionadas às diferenças individuais e coletivas. Compreender que somos diferentes não só fisicamente, mas na forma de pensar também. Né? Se a gente vai amaciando isso, aí fala, ai, fulano é tão boazinha, né? Respeita, é tão educada, fica parecendo que é errado. Mas como assim? A nossa intenção de evolução não só espiritual, mas aqui como humano, né? É respeitar nossos pares. Então, esses indivíduos que têm alguma deficiência física, também deficiências mentais nas escolas, a ideia é a gente
trabalhar também os temas da inclusão, do respeito às diferenças individuais e coletivas. Tem uns livrinhos ali, né, sobre valores. Um deles chama amizade, o outro é tolerância, o outro é perseverança. Então, falar sobre isso, às vezes a criança fica um pouco desinteressada porque ela não está acostumada, né, a bater um papo assim tão sério sobre assuntos que parecem ser de adulto, mas é papo de criança. É papo de criança e com o tempo eles vão se sensibilizando e se afeiçoando e criando um vínculo de confiança com essas pessoas que acolhem, inclusive os agressores. Os agressores precisam de acolhimento porque eles provavelmente foram vítimas. Isso é muito comum, essa perpetuação da violência. Os agressores, por exemplo, na violência sexual, a gente tem dados estatísticos de que 98% dos agressores foram abusados. Não que 98% de quem sofre abuso vai abusar, mas é só um dado estatístico assim, né? Então, com relação às deficiências, a criança sabe, ela pode ser fortalecida. Como lidar quando alguém provoca, porque isso é uma provocação, ou ridiculariza, humilha, né? É fortalecer essa criança para que ela compreenda que ela tem muito mais semelhanças do que diferenças, né? Porque a gente sabe das semelhanças. Agora, como lidar com o que é diferente? Agora, no fortalecer a criança, isso cabe aos educadores, professores e também a criança. Tem que começar pelos pais e pelos professores, passando isso para a criança e fortalecer a criança. E quando isso, como diz o italiano, não basta, daí procura uma ajuda profissional. É mais ou menos por aí? Claro, sim, somos uma rede. Então, tem muito isso, né? Papel da escola, papel da família. É muito importante essa pergunta. Nosso papel coletivo. A família, ela dá o que ela dá conta. A gente sabe, eu dou com a educação que eu tive, com o desenvolvimento pessoal que eu tive, com o investimento que eu fiz em mim ou que fizeram em mim, o que eu consigo, né? Para o meu filho. E a escola, ela é complementar. Eu estava conversando com meu filho esses dias sobre, inclusive, essa questão, né, das violências, do bullying. Ele falou, mas não é a mãe que tem que ensinar, os pais? Eu falei, não. Não, desculpa, foi sobre sexualidade, tema da sexualidade. Eu falei, filho, isso é tema transversal. O que é tema transversal no contexto escolar? Ele perpassa as disciplinas comuns de matemática, português. A gente tem que aprender meio ambiente, sexualidade, ética também na escola. Você passa, talvez, durante a semana, mais tempo na escola convivendo. Tem período integral. Do que em casa, né? Então, o papel, ele é conjunto, cada um com a sua responsabilidade, dando as mãos. Eu creio que se a gente dá as mãos, isso fortalece. E a comunidade também é responsável, né? Nós, como cidadão, a gente exercer nosso papel aí é fundamental para fechar com chave de ouro aí esse olhar de responsabilidade. Certos pais, na hora que a criança chega em casa e fala para os pais, lá na escola estão me chamando disso, e a criança chora, ela sofre, ela entra, né, em depressão. Tem criança que não quer nem voltar mais para a escola porque os amiguinhos judiam muito, que falam muita coisa, na hora do recreio, na hora do lanchinho, daí vem todas aquelas brincadeiras bem desagradáveis. Como lidar com tudo isso? A criança consegue lidar com tudo isso? Ou não? Ela sempre vai precisar de ajuda? Nem sei, não é que é sempre. Tem criança que é resolvida? Algumas crianças, elas conseguem lidar com isso sem uma ajuda profissional, né? Muitas não conseguem nem falar. Elas vão demonstrando através de sinais. Eu costumo falar assim, sinal é o que a gente vê, sintoma é o que a gente não vê. Por exemplo, eu tô resfriada, eu tô com coriza, isso é um sinal.
Um sintoma, eu tô com febre, ninguém vê. Então a criança, ela demonstra sinais e sintomas emocionais também, né? Em consequência do bullying, da violência sofrida. Alguns falam, alguns se calam, alguns são tímidos, deprimem, podem deprimir. Dizem que criança não tem depressão. Eu já escrevi artigos sobre depressão. Depressão é um problema, sim, né, da infância. E isso depende da estrutura da pessoa, da personalidade, como ela vai se desenvolvendo, como eu falei do autoconceito, né? Se ela tem já um autoconceito, uma autoestima, tem uma diferença, como ela se reconhece, como ela controla, uma regulação emocional, né? Como ela gerencia lidar com essas frustrações, com essas dificuldades. Mas muitos chegam aqui, outros chegam aqui já adultos. E no percurso dos relatos vem a descrição do bullying, né? E dos traumas e do passado. Do passado. É muito comum. Nossa. É muito comum. Eu tenho vontade de começar a fazer uma pesquisa, porque assim, vou chutar, eu nunca fiz, mas acredito que mais de 80% dos pacientes já sofreram algum tipo de bullying. Eu estava dando uma olhada nas pesquisas atuais. O IBGE de 2022, ele indicou na Pesquisa Nacional de Saúde nas Escolas que 40% dos alunos relataram já terem sofrido algum tipo de bullying. Em 2003, se eu não me engano, que foi o IBGE anterior, isso mostra um aumento de 30%. Aí eu fiquei pensando, será que é um aumento de 30% ou realmente as pessoas agora, que se tem um nome, que fala-se mais abertamente? Porque antes, se você falasse, estão me chamando de cabeçudo, você é bobo, você não aguenta, né? E era o cabeçudo, o orelhudo da galera. Ele perdia o nome, ele não tinha mais nome. A mãe ficava lá, e que nome eu vou dar pra ele, né? Vai chamar Ronaldo. Aí, cadê? Oi, o cabeçudo tá aí. Cabeçudo? Virou, perdeu. É terrível. Acabou, né? Acabou, a identidade já é o cabeçudo. E passava, mas não passava. Cabeçudo, ferrugem. Ferrugem. Nossa. E assim vai. Tem crianças que têm um problema com o cabelo. Hoje, com as redes sociais, a gente vê nessa questão de imagem que as pessoas querem indicar o que é o belo, né? Que é o cabelo liso. Então, sofrem demais com essa questão das características físicas. As crianças, elas não têm a maturidade que a gente tem, né, para lidar com algumas questões ainda. É verdade. Bom, eu vou te deixar bem à vontade para você finalizar o nosso bate-papo, dar aquele conselho gostoso para vocês, crianças, adolescentes, até os adultos, né, os pais que estão aí nos assistindo, né, e leve para vocês o que André vai falar para vocês. Fique à vontade. Que bom poder falar sobre essa temática aqui, levar conhecimento e também reflexões para que a gente possa conviver melhor. Uma das sugestões que eu dou são acordos, né, que a gente faz conosco, o mundo e com o universo. É não se calar, se posicionar. Quando você vê alguém em sofrimento, tem pessoas que têm dificuldade, têm medo de ser a próxima vítima. Mas se você vê alguém em sofrimento, depois, se você não quer interferir, procure e fale, olha, eu vi que não foi legal, que você está em sofrimento, se precisar conversar, conte comigo, né? Cada um vai contribuir como pode. Ou tá vendo que a brincadeira não é brincadeira, que é crueldade, que é ofensivo. Dizer, olha, isso não é legal, para, gente, não tá gostando, que seja entrar no clima da brincadeira, então vamos para outra, vamos falar sobre outra coisa, né? Cada um ali do seu jeito. Então, e as escolas, a comunidade, as políticas públicas promover ações continuadas nesse sentido, de desenvolvimento pessoal, de desenvolver autonomia, responsabilidade, normas de convivência, atitudes, né, importantes para a boa convivência, temáticas assim. Que ajudam bastante. Exatamente. Vamos deixar o seu contato também aí para
quem precisar da Andréa. Eu também sou neuropsicóloga e trabalho com atividades de treinamento cognitivo, com idosos, com crianças, avaliação. Vou deixar aqui o contato, é 459-9847-1112. Instagram você tem? O Instagram é o meu mesmo, andrea.escalon. Eu tenho um aqui do Espaço Acordar, mas ele ainda está em desenvolvimento. Ótimo, mas logo ela coloca, tá bom? Muito obrigada por teu carinho, pela sua atenção e também pelo seu recado, que com certeza ajudou muita gente, tá bom? Nós sempre aprendemos com os profissionais que por aqui passam. Muito obrigada. Obrigada. E o programa da Tamires vai ficando por aqui. Um beijo grande para vocês. A qualquer momento eu volto com mais um profissional trazendo o seu recado para vocês. Assim nós crescemos e ficamos sabendo também um pouquinho mais do profissional, ok? Beijos e abraços e até lá.